Os juristas costumam dizer que o princípio da modicidade tarifária é central para a fixação de tarifas em concessões e PPPs de serviços públicos. Será que é mesmo? Para responder a essa pergunta, é preciso. A gente não dá para a gente perguntar para os juristas, né, se a modicidade tarifária é realmente relevante. Porque lamentavelmente, é muito comum os nossos juristas enunciarem e serem capazes de escrever páginas e páginas sobre princípios jurídicos sem saber como esses princípios se traduzem em valores, como esses princípios influenciam a metodologia de cálculo que deveria lhes dar efeitos. Né? É muito comum, por exemplo, em relação ao tema equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Né? Juristas enunciam, né, regras e princípios sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sem jamais saber como isso se traduz, né, como se calcula as compensações entre as partes para reequilibrar um contrato. Então, não dá, por essa razão, não dá para a gente confiar na resposta dos juristas a respeito do impacto do princípio da modicidade tarifária no cálculo das tarifas. Então a gente tem que, para achar a resposta, né, de qual é a relevância do princípio da modicidade tarifária, a gente tem que olhar o modelo regulatório de cada um dos contratos, né, dos contratos de concessão, dos contratos de PPP. E se a gente voltar o olhar para o modelo regulatório, a gente vai se dar conta que, na grande maioria dos casos, né, e a maioria dos casos no nosso sistema jurídico, a gente está falando de regulação contratual e não regulação discricionária. Né? Na grande maioria dos casos, nos casos em que há regulação contratual, o princípio da modicidade tarifária praticamente não tem nenhuma relevância no cálculo da tarifa. Isso porque a tarifa é fixada de acordo com o valor da proposta vencedora ou de acordo com o valor que foi estabelecido, né, pelo poder concedente durante no edital de licitação, né, e a função da agência reguladora não é recalcular essa tarifa. Né? No modelo de regulação contratual, a agência reguladora ela tem apenas a função de preservar o valor da tarifa. Se é assim, o princípio da modicidade tarifária é simplesmente irrelevante ou pouco relevante. Porque o que a agência reguladora tem que fazer, ou o poder concedente tem que fazer, nos casos em que não há agência reguladora, é manter o valor daquela tarifa de acordo com as regras do contrato. Então, por exemplo, o contrato geralmente vai estabelecer que a tarifa será reajustada seguindo um determinado índice que reflete a inflação, para preservar o valor da tarifa contra a perda de valor da moeda. Então, a agência reguladora tem que aplicar, né, esse reajuste conforme as regras do contrato. O contrato vai dizer, por exemplo, que caso ocorram eventos que são risco do poder concedente, a agência reguladora ou poder concedente deverá compensar o concessionário, né, pelos efeitos, pelos impactos desses eventos que são risco do poder concedente. Ou seja, ele tem que reequilibrar o contrato, né, quando ocorrem eventos que são risco do poder concedente, mas que têm impactos econômico e financeiro sobre o concessionário. O reequilíbrio, né, do contrato, o reequilíbrio que tem impacto na tarifa, em nada toca, né, o princípio da modicidade tarifária. Se houve o desequilíbrio,
né? Há que se calcular, conforme as regras do contrato, conforme a metodologia de cálculo estabelecida no contrato, qual é a tarifa de reequilíbrio, a tarifa que vai compensar o concessionário. O único papel que se poderia divisar, né, para um princípio da modicidade tarifária nesse caso é quando há a opção, né, prevista no contrato, do reequilíbrio ser feito não pela variação tarifária, mas por outros meios, por exemplo, por aumento de prazo do contrato, né, ou por redução, por exemplo, dos investimentos exigidos do concessionário. Então, nesses casos, né, pode-se imaginar, né, que o princípio da modicidade tarifária seja usado, né, para que o impacto, né, do evento de desequilíbrio seja compensado, né, não pela variação da tarifa, não pelo aumento da tarifa, mas pelo aumento de prazo do contrato ou pela redução dos investimentos exigidos do concessionário. Portanto, o papel do princípio da modicidade tarifária, quando você olha o modelo regulatório, quando você olha as metodologias que são usadas para cálculo, né, para preservar o valor da tarifa conforme estabelecido no edital de licitação, né, e no processo licitatório, o papel da modicidade tarifária, do princípio da modicidade tarifária, é extremamente limitado na grande maioria dos casos, daqueles casos em que a regulação é contratual. Nossos juristas, contudo, aparentemente não perceberam ainda isso, continuam enunciando e repetindo o truísmo de que a modicidade tarifária é um princípio central para a fixação da tarifa. Talvez isso faça algum sentido quando estamos falando de regulação discricionária, mas isso é tema para um outro vídeo. Portanto, queria só encerrar dizendo que, ao contrário do que os nossos juristas falam, o princípio da modicidade tarifária não tem praticamente nenhuma relevância no modelo de regulação contratual. Isso porque a função do regulador na regulação contratual é preservar a tarifa, né, conforme as regras do contrato, conforme as regras basicamente sobre reajuste, né, e sobre reequilíbrio do contrato. Preservar o valor da tarifa conforme essas regras é a função do regulador. Portanto, não há um papel, né, não há um papel relevante para o princípio da modicidade tarifária.